Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal e hoje vamos aprender a configurar materiais e textura dentro do Keyshot. Vou ensinar algumas dicas e truques que são essenciais para configurar da maneira correta e apresentar o render de vocês aí, ok? Vamos embora para a videoaula. Vamos lá, gente. Então, para não ficar muito básico e genérico, eu vou aplicar os materiais em um produto real, tá? E a gente vai ver dois tipos de configurações aí, com couro, na escala, no brilho e na madeira com movimentos das texturas, tá? Vamos ver aqui na prática, fica mais fácil. A primeira dica é, se você modela dentro do Rhino, é interessante você separar, interessante não, é essencial você separar os objetos em comum por lei. Por exemplo, meu encosto, meu assento vai ser em couro. Então, ó, separei eles em uma lei aqui, tá? A madeira, separei tudo em uma lei. As ponteiras ali, que eu vou colocar um plástico ou de metal, não sei. Separei uma lei que aí facilita quando a gente joga isso para dentro do Keyshot, ao invés de ficar tudo em uma única lei, tá? Isso aqui otimiza e você ganha tempo. Beleza? Estou aqui no Keyshot, vou jogar a minha cadeira aqui. Joguei ela aqui, tá? Você pode import ou simplesmente buscar na pasta e arrastar e jogar aqui para dentro. E aí, muitas vezes acontece do objeto ir de cabeça para baixo ou e dessa forma aqui, tá? Então você pode selecionar aqui na árvore do lado de direito, tá? E vir aqui em rotacional no eixo X, e aí vai depender de como teu objeto vem, eu vou jogar menos 90 aqui, ó. Aí ele ficou na posição correta. Porém, ele está flutuando, né? Como é que coloca esse objeto no chão? Posso vir nessa opção aqui, ó, Snap. Pô, dei um clique, ele vai descer meu objeto até o piso ali, ok? Vou rotacionar, então aqui nessas três ferramentas, a gente já viu na aula anterior, quem não viu a primeira aula de Keyshot, volta lá, assiste lá, vou deixar aqui no card, tá aí o link na descrição. Então, olha só, aqui eu consigo rotacionar, nesse pan eu consigo mover e no dolly eu dou um zoom, beleza? Então vamos lá, eu vou trabalhar primeiro com o couro, beleza? Então a gente já vai começar a aprender a aplicar os materiais. Uma dica que eu dou antes de você vir para a cadeira, vir fazer isso aqui, observa os vários materiais, ó, joga aqui no teu produto, vai observando o que cada material é, né? E aí você vai ter uma vasta muito grande de material aqui dentro, tá? E aí a minha ideia, tipo, não é só mostrar aplicando o material aqui, jogando, né? Você tem que entender que às vezes certos materiais precisa configurar, você precisa ajustar para conseguir um resultado melhor. Esse modelo dessa cadeira em 3G eu vou deixar disponível para você poder acompanhar e aplicando e ajustando junto comigo, tá? Vou deixar o link da cadeira aqui para vocês baixarem na descrição também. Então vamos lá, ó, eu vim aqui em couros, né, materiais, arrastei e apliquei. E aí, algo essencial, tá, pessoal? Na parte de renderização, você tem que procurar referências. Então, por exemplo, se eu for no Pinterest aqui, eu colocar cadeiras de couro, cadeiras de madeira, eu vou observar o sentido do veio da madeira, vou observar a cor do couro, o tamanho da textura, o brilho da textura. Então, tem que olhar referências de produtos reais para você conseguir manipular de uma maneira, ir treinando o olho, ir configurando e ajustando aos poucos. Então vamos lá. Eu joguei o couro aqui, olha só. Quando eu olho aqui do lado esquerdo, olha só como o couro ele tem um desenho, ele tem aquela textura do couro. E quando eu simplesmente joguei aqui, não aconteceu nada, né? Não ficou exatamente como eu queria, né? Eu senti uma falta do desenho da textura do couro. Por quê? Porque eu preciso agora configurar. Então, todos os materiais que vocês têm aqui, vocês podem jogar, arrastar, dar dois cliques e aí do lado direito você vai poder configurar. Por exemplo, cada material ele vai ter umas configurações diferentes de brilho, contraste de cor, né? E você pode ir clicando, olhando e tudo mais, ajustando até chegar no ponto ideal. Eu vou mostrar alguns ajustes aqui que já é uma base geral para muitos materiais, tanto do couro como para madeira, tá ok? Então, por exemplo, eu posso trabalhar nessa configuração
da refração e deixar mais brilhoso ou menos brilhoso. Aí por isso que eu volto a falar para vocês para observar as referências, o brilho do couro, da madeira que você está trabalhando, para chegar num termo similar. Então vou jogar aqui. Eu acho que o brilho tá legal. Qualquer coisa eu vou configurando no decorrer das configurações da textura, mas o que me incomoda é que não tem aquele desenho da textura. Então como é que eu faço para trazer aquele desenho? Então eu vou vir aqui em textura e provavelmente essa configuração pode estar na escala. Quando eu venho aqui em escala, está dizendo que a escala está de 100 centímetros. E se eu jogar aqui 800 e vou dar um zoom? Não sei se vocês vão conseguir observar, né? Porque ao mesmo tempo que eu vou ajustando, vai renderizando. Mas eu já comecei a observar daqui que eu estou vendo a textura. Eu vou exagerar para vocês verem aqui comigo, tá? Se ficar ruim de ver na tela. Olha só, eu joguei 1500, já ficou bem exagerado aqui. Eu já estou começando a ver o desenho do couro. Então não é só simplesmente pegar, clicar e arrastar. Você precisa configurar, precisa mexer no contraste, nas luzes, para que aquela tua textura, aquele teu material, ele apresente da melhor forma possível. Então aqui eu já tô vendo a textura do couro, só que eu achei muito exagerado. Vou jogar aqui uns 1200 e eu acho que tá bom. Uma outra coisa que a gente pode configurar no couro é a cor, né? Aqui o couro ele tem dois tipos de cores, né? Se vocês observarem nas referências, a gente vai ver que tem um manchado em um tom mais claro e um manchado em um tom mais escuro, né? Para aí, pessoal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, tá assistindo a aula até aqui, por favor, já se inscreve, já clica aí agora, aproveita essa pausa aqui rapidinho, já curte o vídeo para dar aquela força, para me ajudar a trazer mais conteúdo para vocês. E no final, acabou a videoaula, comenta o que vocês achou, critique ou peça sugestões de videoaulas que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Vamos continuar a aula. Então aqui, ó, eu tenho essas duas opções. Vou exagerar, colocar um vermelho, ó. Vocês vão ver que tá uma cor e aqui uma outra cor, né? Então dá para você também configurar as cores de um material. Deixa eu voltar aqui que eu achei bem estranho. Né? Eu acho que eu vou querer esse couro bem escuro mesmo, né? Se você quiser aquele couro um pouquinho mais claro, então você pode olhar as referências e ver que é mais ou menos um tom alaranjado. Talvez foi demais, ó. Vou colocar aqui. E aí você mexe o outro também para não ficar muito diferente, tem que ser um tom próximo, tá? E aí você vai configurando, tá? Não gostei muito daquele couro clarinho, gostei mais do escuro. Eu vou permanecer com esse aqui, ok? Então o couro a gente aplicou, mexeu na escala, mexeu nas propriedades de refração para ajustar o brilho. Ó, vou exagerar aqui o brilho. Ó, ficou bem exagerado, não gostei. E aí também mexi no tamanho da escala e nas cores, tá? Então cada material vai ter suas particularidades, você precisa ir configurando, olhando para poder chegar no ponto ideal. Então é muito importante, pega a referência, coloca qualquer coisa aqui do lado do teu queixote e vai olhando, comparando e treinando o olho. Aqui no bump, né? O bump são aquela textura que sobressai da peça, né? Então o bump aqui, ó, a altura do bump, ele tá bem baixinho, eu vou colocar 1, né, para que a gente que essa, opa, 1 acho que foi demais. Na verdade eu vou colocar 0,1, OK? E aí, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tô sobressaindo um pouco mais o couro para ficar a textura mais evidente, mais forte. Então o bump ele tem essa função de criar esses altos e baixos relevos visualmente aqui na nossa textura, tá? Testa aí que vocês vão ver que é bem bacana. Só não exagera muito, tá? Se você começar a ver que tá ficando estranho, diminui um pouco, tá ok? Para não ficar muito exagerado. Então olha só, já estou começando a ver o couro bem bonito aqui, bem legal, tá? E aí você tirou o zoom, a textura está muito pequena, vai lá e aumenta a escala, ok? E uma coisa que eu vou pedir para vocês, para que o visual fique melhor aí, ao você estar configurando, é vocês virem aqui em Lighting, tá? E tá no básico aqui, tá? Vamos colocar em produto ou interior, tá? A gente vai sempre trabalhar no produto interior, dependendo aí das configurações de iluminação de material. Vou deixar interior aqui, tá? E aí já vai dar um visual melhor.
Se começar a pesar, você pode voltar para o básico, para ir aplicando, configurando, e depois você volta para cá, para ir visualizando como é que está, então, em uma qualidade melhor. Vou colocar em produto. Beleza, agora vamos para as madeiras. Vamos aqui começar a configurar a madeira, tá? Então, separei todas as minhas leis em madeira. Se eu apagar aqui, apaga tudo. Tá? Então, vamos começar a configurar a madeira. Vamos aqui procurar os materiais. Então, vamos lá. Se eu simplesmente chegar aqui e arrastar, pô, né, ele vai acabar aplicando a madeira em tudo. E isso não é interessante quando a gente tem um material que ele tem veios, que tem texturas e sentidos diferentes. Porque eu vou tirar o couro aqui, vou ocultar o encosto e eu vou observar, vou mostrar para vocês que tá bem zoado aqui, ó. Por isso que não às vezes certos tipos de materiais, certos tipos de treino, não adianta você vir só e jogar. Olha só como tá estranho na perna que é cilindra, né? Tem um bem bizarro aqui, a textura tá em um certo ponto subindo e no outro o encontro tá na lateral. Nessa peça aqui tá toda facetada, tá repetitivo. Então tá feio, tá? Então se você simplesmente vem e só joga aqui, você não vai conseguir um resultado legal. Então você tem que começar a treinar o olho. Então, por exemplo, em madeira, você precisa olhar as referências. Olha só, tem essa cadeira aqui e olha só como são os veios de madeira, como ele segue de cima para baixo, um desenho uniforme. Olha só nessa parte como ele já tem um sentido diferente, o sentido é na horizontal e não subindo. Aqui também, olha só esse outro cilindro, diferente daqui, né, que está vertical e não está horizontal. Aqui está tendo um bug entre as texturas, então a gente precisa configurar isso de maneira separadamente, né? Porque se eu simplesmente jogo aqui na lei, tá? E eu vou editar, por exemplo, dei 2 cliques, vem aqui em textura, vem em diffuse e vou começar a movimentar. Olha só, ele vai mudar tudo, né? E aí se eu de repente quiser ajustar o pé, ele também muda a outra peça e aí já fica torto, já ficou torto aqui. Eu não vou conseguir configurar de maneira isolada. Então, como aqui é um cilindro, aqui é uma peça meio que um formato de um quadrado retangular, eu preciso configurar isso de maneira separadamente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar outra madeira, jogar em tudo aqui, só para diferenciar a cor, tá? Para mostrar para vocês qual é a maneira correta de então configurar material de madeira ou qualquer tipo de material que tenha textura com desenhos e sentidos do 3D ou da peça aqui, ok? Então, deixa eu ver aqui, vou jogar essa madeira aqui, só para ficar uma cor escura. Tá, qual é a maneira correta? Eu dar 2 cliques nessa peça aqui, nesse cilindro, eu vou começar por ela, vim aqui na minha cena e ela vai estar localizada aqui, ó. Por exemplo, se eu apagar aqui o olhinho, ela vai sumir. Então, em vez de eu jogar aqui o material na cena para ele mudar tudo, ó, eu jogo na lei aqui, ó, do lado. Olha só o que vai acontecer. Ele vai aplicar aquele material apenas nessa perna, que eu quero configurar ela de maneira isolada, tá? Então agora, apliquei o meu material, eu vou começar a configurar. Dou 2 cliques, tá? E aí eu posso ver a luminosidade, eu vou deixar do jeito que tá? Eu acho que tá interessante. Se a gente olhar aqui a referência, não é muito brilhosa, ela não tem muito brilho, é um pouco fosco, tá? E aí eu preciso configurar essa textura que tá muito estranho, tá bugada aqui. Então eu preciso vir aqui em textura, tá? Em Move, eu posso aplicar Move para começar a movimentar aqui, ó. E nessa opção aqui eu posso colocar em parte, para ele ir centralizar naquele meu objeto em específico. E aí a configuração de mapa aqui, ó, o tipo de mapeamento tá box. Como eu estou trabalhando com cilindro, talvez o ideal seja cilindro, né? E a gente vai testar, às vezes o cilindro não vai funcionar para todo tipo de cilindro, às vezes o box vai funcionar melhor, e aí você vai testando. O box eu estou vendo que está tendo bug aqui, né? Talvez eu poderia configurar e ajustar e ele resolver. Então vamos tentar trabalhar com cilindro, tá? Então, quando eu venho trabalhar com cilindro, ele já deu uma melhorada aqui, já estou observando que os veios estão nesse sentido, porém eu preciso movimentar, encaixar o mapeamento para chegar num resultado melhor. Como? Eu coloquei em cilindro, agora eu vou mover a textura. Olha só, agora a própria geometria aqui de movimento, ele está no formato de um cilindro.
sei se vocês vão conseguir enxergar aqui internamente, que ó, quando eu mudo para box, fica um quadrado, ó. Deixa eu dar um move, ó, só, um quadradinho aqui, ó, um box. Quando eu coloco cilindro, ele vai ter o formato de um cilindro, quando eu clico em move, ó. E aí, eu consigo configurar, olha, no tamanho, na altura aqui, ó, do meu pé. Também aqui em diâmetro, ó, consigo reduzir e colocar próximo do diâmetro do pé. E eu também posso rotacionar aqui, ó, no gumball, olha só, rotaciono e deixo no mesmo sentido, tá? Tanto na vista frontal como na vista lateral. Agora eu vou mexer nesse aqui, ó, e deixo nesse mesmo sentido. E aí eu vou estar posicionando o mapeamento de acordo com o 3D, tá? Então aí eu vou conseguir um resultado muito mais realista e muito mais eficiente dos veios da textura, tá? Isso é essencial para quando tem materiais com texturas. E agora eu posso de repente configurar mais o diâmetro, posso aumentar a altura aqui, ó, tá? Não precisa também estar totalmente no tamanho do 3D, tá? Não precisa. E dou um OK. Se eu der um zoom agora, olha só, vai estar bem mais interessante, bem mais realista. O veio vai estar no sentido vertical, tá? Vai estar no sentido cilindro. E aí, como eu falei, busca referências de cadeira que tem pé, cilindro. Olha o veio de madeira para ver como é que tá. Olha só como é que tá aqui, ó. Observa se tá igual. Olha o tamanho da textura, né? Configura o tamanho da textura também para ver se tá batendo ou não, tá? Ok? Olha aqui, a gente pode trabalhar o brilho também, pode trabalhar o contraste da madeira, se você quer uma madeira mais escura, uma mais clara. Deixa eu ver aqui, eu vou querer uma um pouquinho mais clara para dar um contraste com o couro. Vou jogar um brilho aqui. Acho que tá legal, né? Aí você vai configurar de acordo com o que você desejar. Você pode também aplicar uma cor por cima, ó. Ah, quero uma cor mais avermelhada, você vem nessa opção aqui, mas aí não fica muito interessante, então cuidado, tem que ser de uma maneira sutil. Vou desmarcar, só o brilho contraste resolve. Deixa eu ver aqui, acho que tá bom, tá? Aí é questão de ajustar, olhar, ok? E aí eu tô vendo que tá interessante. Talvez se você quiser movimentar aqui a textura, né, para ter outro tipo de configuração do veio, você pode ir fazendo. Beleza? E agora, para essa outra aqui, essa outra madeira, vamos lá, dou 2 cliques, vai aparecer aqui na janela da árvore qual é essa peça, ela é essa aqui, ó, se eu apagar, opa, na verdade, vem, 2 cliques, volta aqui, opa, essa outra aqui, ó. Beleza? Agora ela é um formato de um box. Então, se eu vier aqui e jogar... Opa, qual é essa aqui? É essa aqui. Olha lá como tá. Uma coisa interessante. Como eu mexi em brilho e contraste, para facilitar a nossa vida, o que eu posso fazer? Um truque aqui. Eu posso clicar nesse pé, clicar com o direito do mouse e vir aqui, ó, copiar material. Pô. Clicar nesse outro, clicar com o direito e paste material para colar aquela configuração. Obviamente vai vir bugado, né? Porque a gente aplicou um mapeamento de cilindro e aqui a configuração da geometria é mais para box. Então posso dar 2 cliques, o que eu queria é mais o brilho e o contraste que eu tinha configurado na outra anteriormente. Então vem aqui, ó, textura, venho aqui no tipo de mapeamento e coloco box. Olha só, bem melhor, né? Porém, o veio tá na vertical. Se a gente olhar a nossa referência, ele é na horizontal. Então, eu vou aplicar um move na textura e vou rotacionar aqui, ó, para que ela fique nesse outro sentido. Ó. Olha só, igual a da nossa referência aqui. Opa, deixa eu ver. Beleza. Só que eu também estou visualizando que talvez a textura está muito grande. Deixa eu vir aqui. Dei 2 cliques novamente, vim em textura. E aí, aqui na escala, ó, o width e a altura, eu posso diminuir um pouco e ir observando lá no meu render. Ó, se a textura tá legal, tá bacana naquele tamanho, se está muito grande, se está muito pequena ainda. E vou ajustando, ó. Eu vi agora que ficou um pouco torto, né, a textura. Eu vou voltar aqui e vou rotacionar um pouco para cá. E olha só que bacana. Bem melhor agora, tá? E aí, eu preciso estar
Opa, não, acho que eu vou diminuir um pouco mais essa textura. Diminuir um pouco mais. E eu acho que agora tá bacana. E agora eu preciso... Não, ainda não tô gostando. Acho que eu vou aumentar. Mas eu tava melhor. E vou girar um pouquinho mais. Tô vendo que tá torto. Vou movimentar um pouco aqui. E ok. Agora tá bacana. Beleza? E agora eu preciso ficar replicando para todas as peças que são box? Não, eu posso simplesmente copiar. Clicar nessa outra e dar um paste. Olha só. Vim na outra. Paste. Para ganhar tempo, tá, pessoal? Vim na outra aqui, paste. E aí, obviamente, que aqui como é um cilindro, eu vou copiar essa aqui, tá? E dar um paste aqui. Mas será que vai funcionar? Ele vai bugar, né? Às vezes vai funcionar, às vezes não dá. Por quê? Porque no mapeamento aqui, ó, que eu copiei, vai estar o mapeamento do outro. Olha lá, vou dar 2 cliques aqui, tá? Nesse pé agora. Textura. Move, olha só, ele tá torto, né? Ele tá na inclinação do outro. Então, o ideal mesmo é eu vir aqui, rotacionar, posicionar, né? E aí você rotaciona tanto na vista frontal como na vista lateral para ver se tá tudo ok, né? O ideal é mudar o movimento para que um fique diferente do outro e não fique parecido, né? Isso vai dar uma ideia de que cada madeira é particular, é diferente uma da outra, não vai estar 100% igual, e aí você traz realismo para a cena, ok? Então você pode copiar aqui, dar um paste naquele de trás, e é o mesmo esquema, né? Dá 2 cliques, vem em textura, move, rotaciona, eu acho que aqui já tá bom, tá? Vou copiar essa aqui, vou lá para outra, dar um paste. Vou rotacionar aqui, tá? Vou dar um move, né? Vou movimentar um pouquinho, girar ela aqui nesse sentido e tá bacana. Vou movimentar para ficar diferente do outro lado. Vou jogar para cima aqui e ok, tá, pessoal? Aí ficou umas pontinhas aqui que são aqueles tarugos de fixação da madeira. Eu vou jogar em um outro tom para dar um contrastezinho aqui, ó, para mostrar que tem esse material aqui. Cuidado para você não selecionar a peça aqui, tá? E aí desconfigurar. Olha só, bem legal. Então assim, pessoal, para reforçar, não é só apenas você vir aqui e jogar. Você precisa configurar o contraste, brilho, tamanho da escala, a orientação da textura, observar referências em produtos reais. Vai lá no Pinterest, olha o material, tipo de produto e material que você quer configurar. Olha, traz para cá, coloca do lado, configura e vai analisando e trazendo para a tua cena. Vou voltar aqui o couro, tá? Olha só que legal, olha só que bacana, né? E aí, obviamente, para a gente chegar em resultados melhores, a gente vai ver nas próximas aulas iluminação, background, pós-produção, renderização, câmeras. A gente vai vendo isso aí em cada vídeo aula, tá? Então aqui, os pezinhos, né? Eu poderia colocar um plástico, apesar que a gente mal vai ver aqui. Ou então vou fazer uma ousadia, eu vou colocar um metal, né? Vou procurar um metal aqui, colocar um dourado, né? Para chamar um pouco mais de atenção. E o parafuso aqui, eu vou jogar um prateado ali. Ele vai ficar escondido, mas se a gente quiser fazer um render de um detalhe da parte posterior aí nas outras aulas, a gente já vai estar com os parafusos aqui também aplicados. Então vou voltar aqui as layers, né? Então essa é a nossa videoaula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam no canal para me ajudar, para eu trazer mais conteúdo para vocês. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.